Agora eu estou habilitando meu áudio. A questão de criatividade, tá? Vamos lá. Primeira parte. Eu vim aqui no browser, eu abri alguns arquivos, tá? Não necessariamente de vídeos, tá, pessoal? Estava abrindo de fotografias mesmo. Abri alguns de ilustrações, abri outros, ó, tem umas bem legais aqui. Isso aqui é no Pexels, tá, pessoal? Então tem coisas realmente bem úteis. Baixei algumas e abri elas aqui, ó. Olha que interessante que nem esta aqui, ó. Isso aqui é uma ilustração e eu separei esse objeto da frente e eu multipliquei ele atrás para que eu tenha então um objeto na frente dos outros. Nem parece quase que eu fiz esse recorte, mas eu fiz e já multipliquei. Esse eu não fiz. Esse aqui eu só recortei esse fundo para eu usar também. Esse aqui eu cheguei a fazer, ó, só que eu não, ó, tirei as pessoas, ó. Mas eu usei a inteligência artificial do Photoshop, tá? O Content Aware. Esse aqui ficou mais interessante, ó. Eu separei só esse balão e recompus a imagem atrás. Eu vou poder pegar esse balão e esse balão vai voar. E esse aqui ficou mais interessante também, porque olha só, eu separei esse objeto para as letras poderem entrar aqui para debaixo do tapete e separei para que elas corram aqui e não corram na frente desses, eu separei em duas metades. Tá? E isso está em PSD. Isso é no Photoshop. Salvei esses PSDs. E agora eu vou abrir o meu arquivo já da aula passada. Vou criar uma nova composição. E nessa nova composição, olha só, vou importar o arquivo. Esses arquivos que eu estava fazendo estão aqui na minha pastinha imagens. Eu tenho essas 3 composições. E tenho essa e o prédio curvas. Todas as composições eu quero importá-las como composição manter tamanhos de camada. Isso é bem importante, tá? Tem que utilizar. Se eu fizer como gravação, todas as camadas já vêm mescladas. Não é isso que a gente quer. Então, é composição, manter camadas, tamanho de camada. Vou importar todos aqui. Olha que interessante. A composição 01, eu vou dar 2 cliques aqui para vocês enxergar. O que eu quero fazer com esse objeto? Lembra que eu tenho um objeto aqui em cima e eu posso, como por exemplo, criar uma câmera. Desculpa, passei para 3D primeiro. Coloquei então eles em 3D. Eu vou separá-los no eixo Z. Ó, então está aqui, ó, eixo Z, e vou passar ele mais para frente. Ó. Esse objeto aqui, o que está na frente. Vem aqui na posição, ó, quero bem mais para frente. Para não dar essa ilusão tão rápida que ele está aqui na frente, eu vou diminuir essa escala para mais ou menos eu encaixar no ponto da imagem onde ele deveria estar. Por que eu estou fazendo isso? Porque fazendo essa separação, se eu inserir agora uma nova câmera, eu posso colocar... Deixa eu primeiro afastar um pouquinho mais essa câmera aqui. Eu queria mostrar para vocês, ó, tá vendo? Ó? Eu tenho ela aqui, deixa eu colocar o meu fundo. Só que eu quero diminuir essa imagem. Ó. Essa aqui eu vou pegar a escala dela e vou diminuir até para que ela fique no tamanho que ela deveria ficar. Com a câmera posicionada, olha que interessante o que eu posso fazer. Eu posso, por exemplo, marquei todos os keyframes, que eu não sei do que eu quero animar. Vou aproximar. Vou subir. Não quero aparecer o preto lá em cima. Vou passar aqui. Vou aproximar daqui. E vou olhar para baixo. Ó, cheguei perto e vou olhar para baixo. Por que eu estou mostrando isso? Que eu posso colocar textos escondidos atrás de algumas partes. Como é que eu poderia fazer? Vou pegar um texto qualquer aqui que eu tenha já de uma outra parte que eu fiz.
Vou pegar esse nobody aqui, ó. Tá aqui, Ctrl C. Vou nessa minha composição, vou dar Ctrl V, tá aqui. Vou fazer com que ela se estenda. Ó, tá lá em cima ela. Vou passar lá para 3D. Então agora ela já está numa posição diferente. Vamos voltar. Mas eu não quero que ela esteja em animação. Ó, notem que ali, ó, aquela montanha já cobriu. Isso é que é o legal, ó. Então, ó, eu posso fazer essa, quando ele vai pender para baixo, e vou pegar uma outra palavra. Deixa eu pegar uma outra aqui. Eu vou pegar esse mi. Só que eu não vou querer a animação dele. Vou estender para cá e vou tirar o início. Assim eu vou estar tirando a animação. Vou pegar esse mi e olha só, quando ele vai estar fazendo isso aqui, ó, eu vou querer que ele rotacione para cá e esteja... Peraí que eu não quero que ele desapareça. Então, vou passar ele... Droga. Assim. Ó, e o mi não vai estar aparecendo, ó. Nobody, me. Ah, eu quero que apareça um pouquinho mais. Eu posso movimentar um pouquinho mais a câmera. Posso dar uma leve aproximada para eu conseguir deixar isso mais centralizado. Vou pôr esses dois keyframes exatamente em cima dos anteriores para que os anteriores não existam mais. Nobody, me. Tá? Eu estou mostrando isso aqui porque vocês podem estar com bloqueios criativos. Então, eu estou mostrando formas de interagir com câmera, no caso. Aqui eu estou usando foto. Vou usar uma outra composição, a composição 02, dessa ilustração aqui do Banksy. Tá? No caso, imaginem que eu tenho esse espaço ou esse espaço de trás. Eu poderia, então, colocar uma câmera. Eu vou habilitar eles para 3D. O fundo não, eu vou somente habilitar... Não, melhor, eu não vou habilitar nenhum desses dois para 3D. Depois eu posso inserir só o texto aqui por cima. Nesse eu não vou querer colocar a câmera. Mas eu vou apertar aqui o Position nesse balão. Depois, mais um pouco adiante, eu venho ele para cá. Só que eu não quero que o balão fique reto, tosco, assim. Ó. Não quero isso. Dei uma olhada aqui, olha que interessante, pessoal. Quando eu faço essa animação, eu posso curvar essa linha. E curvando essa linha, eu ganho muito mais dimensão. Tá aqui, ó, eu quero que ele vá para frente. E eu vou querer com que ele acelere e desacelere. Dê uma olhada na minha tela aqui, pessoal. Ó. Então, fiz esse balão, né? Fazendo uma transição e não se comportando como a forma padrão. Caso eu tenha feito isso, eu poderia, claro, colocar uma das palavras. Né? Deixa eu até colocar um texto aqui. Ó. Texto. E vou colocar aqui palavra. Vou diminuir. Vou escrever ela em preto. Vou colocar aqui. Só que como eu quero que esse balão faça, digamos assim, a máscara dela, eu vou sincronizar as coisas. Olhem só. Eu estou com a palavra selecionada. Conforme esse balão começa a subir, eu quero que a palavra comece, então, a aparecer. Então, nesse ponto aqui, ó, eu vou pegar essa minha ferramenta de elipse e vou fazer uma elipse fora do objeto. Ou seja, eu não estou enxergando a palavra. Tá? Deixa eu trocar essa corzinha só para vocês enxergar o que eu estou mexendo. Esse rosa. Acabei de fazer a máscara fora do objeto. Vou clicar aqui, ó, caminho da máscara, e conforme o objeto sobe, eu vou pegar essa máscara, vou trazer ele para cá, e vou localizar os pontos dela. Eu vou me aproximar aqui.
Só um pouquinho, que às vezes é um pouquinho... Aí, deu certo agora. Vou ampliar ele para cá. Não é a palavra que eu quero mexer na máscara. Aí, cliquei bem. Eu tenho que clicar bem em cima da linha, tá, pessoal? E eu vou dar uma difusão para essa máscara. Então, olha só. Olha só, conforme o balão vai subindo, não posso dar tanta difusão assim, senão vai revelar antes. Ó, dá um play. Claro que aqui, ó, eu estou revelando uma única palavra. Mas quando a palavra está subindo, né, o balão está subindo, a palavra está se revelando. Eu estou revelando através daquela elipse. Tá? Isso vocês podem usar para várias coisas. E eu estou animando esse elemento, criando uma máscara dentro da camada palavra, e eu estou animando o caminho da máscara. Eu venho aqui para o início, ó, essa elipse estava fora da área da palavra, por isso que a palavra não é visível. Conforme eu fui subindo, eu fiz com que essa máscara então seguisse o movimento para que fique em sincronia e eu posso utilizar elementos para descortinar mais palavras. Poder fazer inúmeros outros, poder multiplicar esses balãozinhos aqui. Só para vocês entenderem como é fácil a gente conseguir pensar se vocês pararem um pouquinho do software e, por exemplo, abrir o Pexas, como eu abri aqui e fiz alguns. Vou fazer o terceiro, que é esse aqui que eu tinha gostado mais. Também uma ilustração do Banksy, tá? Mas olhem que interessante. Eu tenho aqui na camada ó, essa metade, que é onde o objeto vai estar na frente dessa metade. Eu tenho o objeto da outra metade. Então, a outra metade vai estar acima, e este aqui, que é o fundo, que é por onde a imagem vai se esconder. Vou então fazer botão direito, novo, texto, e vou escrever aqui, ó, fugindo. Vou ampliar esse texto. Vou pintar ele de branco. Não, pintar de cinza, para ficar mais meio termo. Por exemplo, eu estou com essa palavra aqui. Olha que interessante, tá, pessoal? Se eu colocar ela, eu vou primeiro fazer a animação. Posição, à frente, vou colocar ela desse lado. A animação está funcionando, mas ela não está desaparecendo. Para isso, eu só preciso pôr ela embaixo da camada certa. Olha aqui. Parece algo muito mirabolante, mas é porque eu pensei antes e fui fazendo o recorte da imagem. Então agora o fugindo está entrando para debaixo do tapete aqui da parede. Eu poderia fazer isso com uma frase, poderia fazer algo isso mais enigmático, ou poderia agora marcar tudo isso aqui para 3D e durante essa animação, por exemplo, eu estou com o fugindo, eu quero fazer uma câmera, novo, câmera. Neste início, ó, vou marcar aqui, ó, mais ou menos nesse ponto. Eu quero estar mais próximo. Quero estar próximo aqui do fugindo. Quando vai começar o fugindo a sair, eu quero me afastar e vou quase centralizar a imagem aqui. Então, ó, estou aqui fugindo e deu. Notem, não é difícil, pessoal. Eu estou mostrando alguns poucos recursos de como é possível fazer coisas diferentes. Outra, vou criar uma nova composição aqui. Ok. Eu peguei outras imagens aqui, deixa eu só ver qual delas que é. É essa aqui. Ó, essa aqui é uma imagem que ela tem uma parte bem branca, tá? Eu vou diminuir a escala dela. Notem que essa parte branca, de quase não... Eu vou rotacionar ela.
deixá-la bem de lado aqui, para que essa parte branca esteja aqui e aqui seja visível. Olha só que interessante, pessoal. Se vocês entendem que a gente pode trabalhar de uma forma um pouco mais criativa, eu posso fazer agora um texto aqui, ó, branco. Esse texto de branco, eu vou pintar com essa cor aqui, que é praticamente branco. E eu posso agora sincronizar para que esse texto saia da área branca e chegue na área com cor, e isso seja o descortinar dessa palavra. Bem simples, eu só estou usando uma cor agora para revelar. Então elas se escondem quando estão nessa lateral aqui, ó, mas quando elas saem do branco ali, automaticamente vai ficar visível. Só uma ideia. Outra, deixa eu ver que deu outra imagem que eu tinha pego aqui também. É o curvas. Prédio de curvas, está aqui. Olha que interessante, ó, vou usar esse prédio curvas aqui também. Isso aqui é um prédio mesmo, tá? Uma visão de baixo para cima. Vou somente pegar essa camada aqui e vou jogar dentro dessa composição aqui, ó, para vocês entenderem que eu posso misturar as coisas. Vou diminuir um pouquinho mais a escala dele. E quero que enquanto isso aqui tá o branco chegou aqui, ó, essa imagem de baixo, eu quero movimentar ela. Eu quero que ela movimente assim. E quero que ela fique mais para cá. Só quero que ela vá um pouquinho para cobrir o texto. Ó, estou usando agora uma imagem. Deixa eu fazer também com aceleração e desaceleração. Ó, acabei de... Vai chegar o branco, desceu aquele objeto, e quando ele termina essa posição, pode outras palavras descortinar para o lado de cá, só que palavras pretas. Esse preto vai estar abaixo deste aqui. E quando ele termina a animação, P de posição, vai para cá. Vou descortinar ele para cá. E F9. Vamos ver como é que ficou essa animação. Opa, eu não quero que a palavra preto seja visível antes. Ó, vai chegar o branco, o objeto se mexeu, preto. Ou seja, um objeto pode descortinar uns aos outros. Isso aqui é a forma mais abstrata possível. Se encaixaria para qualquer letra. Eu quero só deixar claro que a gente pode, movimentando, sabendo que a gente pode recortar os elementos gráficos. Aqui eu estou usando fotos, não estou usando vídeo. Tudo está em movimento, porque obviamente eu estou animando eles. E claro, vocês têm que planejar o estrofe. Não planejem fazer algo assim para um momento rápido demais da música. Vocês vão perder a mão da animação. Planeje para um texto maior, de repente, assim, um momento onde ele fala aí, sei lá, umas 6, 7 palavras. Então, as primeiras palavras estão aqui, vem algo, cobre tudo e de trás o negócio revela as outras partes das palavras para o outro lado do quadro. E vocês não precisam tomar o espaço do plano, espaço da área mesmo, com palavras garrafais, algo muito grande. Pode ser algo menor, pode ser algo que vocês podem, então, organizar esse espaço para que a animação fique mais bem composta, tá? Eu estou vendo que vocês estão com um pouco dessa dificuldade, por isso eu acho importante isso. Eu quero só mostrar mais um último recurso, porque alguns de vocês eu sinto que têm essa necessidade. Pessoal, última coisa que eu vou pedir para vocês olhar para mim. Vou vir aqui, vou dar uma nova composição. Vou criar aqui um novo sólido branco ou qualquer outra cor mais clara, só para visualizar. E eu vou escrever um texto com uma letra cursiva. Letra. Eu vou pegar essa família aqui. Deixa eu ver uma cursiva. Aqui.
Olhem só que interessante, pessoal. Aqui eu estou mostrando um recurso que pode ser bem útil mesmo para vocês. Deixa eu diminuir um pouquinho para não deixar tão grande. Quando eu vou fazer um recurso, e serei rápido, tá? Eu tô com essa letra, a palavra selecionada, tá? A camada dela selecionada e vou pegar a Pen Tool. E eu vou começar a Pen Tool e vou começar um desenho aqui que eu vou fazer por cima. Só que eu tenho que estar com a camada selecionada. E eu estou fazendo bem pelo meio do texto, tá? E eu estou fazendo no desenho, que seria o desenho para que eu pudesse fazer a escrita mesmo da letra, tá? A linha do T, ali vai ser por último. Opa, deixa eu dar um Ctrl Z aqui. Fazer assim. E agora eu vou lá para o T. Deu. Estou aqui com a letra e eu fiz isso como se fosse uma máscara, mas eu não fechei um objeto. Deixa eu só ver. Eu vou, olha só, acabei de fazer e é o efeito escrever em. Em inglês é write on, tá? Então essa tradução ficou tosca. Coloquei esse escrever em e olha só que interessante. Eu vou, por exemplo, deixa eu trocar de cor aqui só para vocês entenderem o que ele está fazendo. Eu vou mostrar aqui, eu vou pôr um pouco mais aqui o tamanho do pincel. E eu quero que ele revele a imagem original. Por que eu estou fazendo isso? Porque depois que eu fiz isso, eu posso pegar este efeito escrever em, colocar, deixa eu só colocar aqui onde está, aumentei um pouquinho mais aqui, dureza do pincel também. Aqui, duração do traço, segundos. Não, fiz grande demais, um pouquinho. Só um pouquinho, só diminuir para não ficar tão grande aquilo ali. Revelar a imagem original. Vou chegar nesse começo. Só um pouquinho que eu estou perdido, porque aqui no outro, quando era a versão em inglês, tinha outro nomezinho aqui que eu tinha o andamento. Eu só não estou vendo o andamento.
Ele traduziu mesmo. Bah, pessoal, pior que o que eu queria mostrar para vocês não está dando certo. Eu não sei nesse momento o porquê. Que é relativamente simples, porque eu fiz todo esse caminho, porque essa bolinha segue o caminho. E ele estava exatamente aqui, assim. E ele seguindo esse caminho, ele vai poder me revelar essa palavra. Deixa eu tentar com outro. Deixa eu tentar com traçado. Eu acho que vai dar. Eu vou tentar com outro efeito, tá, pessoal? Vai dar com traçado. Só, por favor, olhem aqui um pouquinho que eu vou mostrar de uma outra forma. Não é o escrever em, é o traçado mesmo. Porque aqui, ó, eu vou primeiro aumentar essa espessura da letra, tá? Para que eu cubra a original. Depois que eu cobrir, eu vou ter que vir aqui, ó, aqui embaixo, revelar imagem original. Só que agora o fim eu vou deixar em 0. Vou marcar, olha aqui, ó, o keyframe do fim em 0%. E depois eu vou ir à frente e vou colocar o fim em 100%. Vamos olhar como é que ficou isso aqui? Olhem só para minha tela, por favor. Deu certo, né? Eu queria fazer com o Write On, mas não, ele está funcionando de uma forma diferente ao que eu utilizava aqui. Mas eu utilizei o traçado para ele revelar, e o caminho que eu desenhei é o caminho que ele foi utilizando. Então, olha só, eu não preciso movimentá-lo. A sequência que eu criei, aqueles elementos, é a sequência que ele vai exibir. E isso eu estou animando aqui nessa parte inferior, aqui, ó, onde eu tenho o fim em 0% aqui no início. Então, a letra aqui não estava aparecendo. Conforme ele foi desenhando, eu vou tendo, então, essa porcentagem se completando. Isso é muito útil para quando vocês têm, por exemplo, uma palavra que vai ser dita várias vezes. Poder construir essa escrita cursivamente não é a demanda de todos, tá? Mas isso sim pode ser útil para vocês. Então, isso é mais um recurso que fica bem interessante de fazer. Deixa eu ver outro. Não, do que eu queria mostrar hoje era isso. Eu queria principalmente mostrar essa parte das composições. Eu acredito que, por mais que vocês estejam com um pouco de bloqueio, criar essas composições, e lembrando, eu baixei essas ilustrações aqui do Pexels. Por exemplo, pessoal, olhem para a minha tela. Pessoal, digamos que vocês baixassem essa imagem aqui. Vocês poderiam abrir ela no Photoshop, vocês iriam cortar esse miolo desse quadro, passar o miolo para uma camada de trás, e poderia fazer com que as palavras surgissem somente por trás da parede e aparecer na frente desse quadro. E poderia fazer com que a câmera ficasse em movimento e vocês poderiam usar os quadros. Então, aqui monta algumas palavras, depois monta outras aqui, depois monta outras aqui. Ou ainda mais, para quem quer usar vídeo, recorta isso antes
e põe um vídeo atrás de cada quadrinho. E pode ficar tudo rodando e a câmera pode aproximar aqui, e, claro, tudo estar em 3D. Entendem? Vocês conseguem colocar elementos e fazer composições como se fosse uma espécie de um mosaico pegando esse tipo de imagem. É bem para que vocês consigam ver as possibilidades, mas eu estou vendo que vocês estão muito fixos em somente usar o texto. Não, eu quero que vocês saiam um pouquinho, abram um pouco mais a mente para criar as composições necessárias para que as letras estejam ali. Não para que a letra esteja voando no fundo preto. O fundo preto é o fundo igual a nada no After Effects. Por isso que é importante vocês entenderem outras maneiras de interagir. Ok? Isso aqui dá muita liberdade para vocês, tá? Abram a imagem, preparem para que vocês separem os elementos e aí sim abram esse PSD. Ok? Arthur, essa dos quadros fecharia bastante porque tu está colocando ali. Como uma sugestão, não estou dizendo que tu precisa usar isso, mas é interessante que tu poderia, por exemplo, tu tivesse o reloginho aqui, depois outro aqui, as pessoas se encontrando, sabe? Ou levantando, poderia ter essas marcações, assim, a câmera ir passando. Agora eu tive uma ideia, tipo assim, eu peguei, acho que uma imagem parecida ou até essa mesma imagem que eu mostrei, de a câmera ir passando e as palavras estarem entre os vãos dos quadros. Tá. A câmera vai passando e daí, nesse caso, o fundo tem que estar em 3D, as palavras também, para que depois a câmera possa fazer esse passeio. É mais uma forma de utilizar. E lembrando aqui, uma imagem estática, né? Então é interessante vocês entenderem como não ficarem com as palavras estáticas perpendiculares à câmera. Fazer com que tenha mais movimento, né? Tu faz com que se passeie mais uma imagem maior do que as palavras. E aí sim vocês passam a ter um pouco mais de dimensionabilidade. Vocês conseguem trazer mais dimensão e profundidade à animação de vocês. Ok? Beleza, vou parar de gravar aqui.